eu quero convidar você, assim, de forma muito simples e também objetiva, para que você esteja abrindo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 30 a 44. Eu não vou ler todo o texto, mas vou contar o contexto do texto para que você então esteja lembrando, trazendo à memória e aprendendo também. Você que talvez não tenha tido ainda contato com este texto de Marcos. É muito interessante. O que tinha acontecido? Algumas tragédias tinham acontecido. João Batista tinha morrido e ele era o pregador que anunciava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia naquele momento, então, um envolvimento de tristeza no coração daquelas pessoas, porque João Batista tinha sido decapitado, E aí, então, alguns discípulos de João Batista haviam cuidado do corpo dele. E é muito interessante que diz a palavra de Deus que os apóstolos, se reuniram com Jesus, contaram-lhe tudo o que havia feito, o que haviam já ensinado, e então acompanharam Jesus para um lugar um pouco deserto, Porque muitos tinham desejo de estarem com Jesus. E agora então eles vão para um lugar, se retiram do barco, para um lugar deserto e ali vão para esse local um pouco afastado. Mas não adianta. Uma grande multidão reconhece Jesus. A fama de Jesus já tinha corrido ali, os seus ensinamentos já estavam acontecendo. E diz a palavra de Deus que, nesse momento, então, aqueles homens estavam desejosos de reconhecer Jesus, de conhecer Jesus, de saber sobre aquilo que ele estava ensinando. E quando Jesus desembarca, essa multidão, então, quer, de alguma maneira, estar próxima dele. E a palavra de Deus diz que Jesus tem muita compaixão. Jesus olha para eles com muito amor. Essa palavra compaixão é muito amor. E ao mesmo tempo muito cuidado, muito acolhimento, desejo de acolhê-los, porque Jesus olha para eles e diz o texto que Jesus percebe ovelhas como quem não tinha um pastor. Então, é importante esse momento, porque o texto deixa assim, de forma muito cuidadosa, que Jesus olha para aqueles discípulos e se move de compaixão. Quando ele se move de compaixão, diz a palavra de Deus que aqueles discípulos, ficam ali observando, Jesus começa a conversar, até o momento em que Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, já é tarde, o lugar é deserto e então é importante que este povo tenha o que comer. Os discípulos tinham dito para Jesus, sabe o quê? Manda-os embora para que possam ir aos campos e povoados em redor e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus então vai e diz para eles: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. E aí então eles perguntam para Jesus: como? 200 dinheiro seria muito pouco para 5.000 pessoas? Como daremos de comer para essa grande multidão? E Jesus então pergunta: quantos pães vocês têm? E aí diz a palavra de Deus que eles respondem: 5 pães e 2 peixes. Jesus então manda que eles tragam os pães, os peixes, e mande a multidão se sentar na grama, em grupos de 100, em grupos de 50, e ali então de forma organizada, isso acontece, e diz a palavra de Deus no versículo 41 que Jesus toma os 5 pães
os 2 peixes, ergue os olhos para o céu, abençoa os pães e então dá agora para os discípulos para que eles fizessem a distribuição. Todos, diz a palavra de Deus, comeram, todos ficaram satisfeitos, no versículo 42. E ainda sobram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Quando eu leio esse texto, eu começo a entender algumas questões importantes na nossa vida, na vida da igreja, para o nosso dia a dia. Primeira questão, primeiro detalhe importante que eu vejo é que o que estava acontecendo naquele momento era um momento de aflição, porque a notícia tinha corrido acerca da morte de um dos grandes profetas daquele tempo, João Batista. A história tinha corrido e possivelmente havia naquele momento um ponto de interrogação. Por que de tudo isso? E diz a palavra de Deus que a fama de Jesus já tinha corrido porque uma das primeiras pessoas que tem a oportunidade de apresentar Jesus à multidão é João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, mas é possível que aqueles que ali estavam presentes enquanto João batizava no Rio Jordão conseguem perceber nitidamente, aquele momento em que João legitima a pessoa de Cristo com os lábios e o Espírito Santo com a presença doce no momento em que testifica o Filho de Deus. Jesus estava ali, os discípulos juntos. O que mais os discípulos queriam era Jesus bem perto deles. Vão agora para um lugar afastado, vão agora para um lugar deserto. Mas quando descem do barco, uma multidão já está no aguardo, na expectativa da chegada daquele que estava fazendo uma obra especial na vida de pessoas. E quando eles chegam diante de Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus se move de compaixão. A primeira atitude que eu quero parar e pensar nesta hora, na atitude de Jesus, é a compaixão que ele tem por vidas. O amor que Jesus tem pelas pessoas. Esse olhar maravilhoso de acolhimento, em que ele não despreza, mas ele acolhe, ele ensina, ele se senta, ele fala. E é muito interessante que nesta manhã eu quero dizer para vocês que nós não estamos sozinhos. Nós, em todo tempo, temos a presença maravilhosa de um Deus cheio de compaixão. Por mim e por você. Por minha casa e por sua casa. Um Deus que não abandonou nunca os seus filhos e que não abandona em nenhum tempo. Um Deus que nos faz aquietar, assentar, esperar na obra extraordinária que Ele pode realizar. A segunda grande lição que eu aprendo é que diz a palavra de Deus que Jesus tem uma atitude frente ao egoísmo dos discípulos. Deus nos livre de termos uma atitude egoísta diante dos desafios que temos com pessoas. Para os discípulos, o melhor seria dispensar as pessoas e dizer para cada um, vá à procura de alimento enquanto é tempo, a noite está chegando. Mas a palavra de Deus diz que Jesus responsabiliza os seus discípulos.
Jesus chega para os discípulos e diz assim: não vou despedir essa multidão que me segue, que quer ouvir de mim, de forma alguma desta maneira. Dai-lhes vós de comer. Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: vocês precisam se preocupar mais uns com os outros. Vocês precisam ter o olhar que eu tenho, o coração que eu tenho. Vocês, como meus seguidores, precisam aprender sobre cuidado. Vocês, como meus seguidores, precisam aprender a que foram chamados. Vocês precisam aprender a servir. Dai-lhes vós de comer. A pergunta dos discípulos é a pergunta racional que muitas vezes nós trazemos dentro de nós mesmos. E eu acredito que neste tempo em que estamos nesta expectativa acerca da economia do país e de tantos outros desafios, possivelmente nós diríamos assim: mas são 5.000 pessoas. Como dar de comer se o que nós temos é tão pouco e mesmo que tivéssemos 200 dinheiros, uma grande quantidade, não conseguiríamos alimentar tanta gente? Jesus estava dizendo para eles o seguinte: a responsabilidade do cuidado também é da igreja, é dos discípulos. A responsabilidade do cuidar um do outro é de todos aqueles que querem ser meu discípulo. Dai-lhes vós de comer. E aí Jesus então faz uma outra pergunta: o que vocês têm? E eles então afirmam: nós temos 5 pães e 2 peixes. Mande-os assentar. Mande-os ficarem 50 e 100 grupos. Tragam os pães, tragam os peixes. E a palavra de Deus diz que Jesus vai nos ensinar uma outra questão. Além do cuidado, além do envolvimento, além do serviço, tudo que fizermos precisa ser apontando para Deus. A nossa missão é apontarmos para Deus. A nossa missão em tempos como esse que estamos vivendo é dizermos para quem for possível dizer: nós cremos num Deus que pode fazer o extraordinário acontecer. Lembro neste momento da palavra de Paulo quando ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Segundo as suas riquezas, o nosso Deus é Deus. É a oportunidade de pensarmos como o apóstolo Pedro disse, que é necessário, a cada momento, nós nos humilharmos diante da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus Ele nos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus aponta para Deus. O momento é de dizer o seguinte: tudo que tenho em minhas mãos, Deus pode fazer infinitamente mais. Diante da minha matemática, ou diante das minhas possibilidades ou impossibilidades. E quando Ele manda sentar, diz a palavra de Deus que Ele pega aqueles pães e peixes e começa a distribuir com os discípulos com os homens, e no final sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. 5.000 são fartos, 5.000 são alimentados, 5.000 saem dali felizes,
5.000 saem dali certos de que Deus é Deus da provisão, que Deus é Deus do impossível, que Deus é aquele que pode cuidar em todo tempo, acolher em todo momento. Meu amado, nós estamos neste tempo como servos de Deus e precisamos testemunhar que em todo tempo, em todo momento, Deus é Deus. Que em todo tempo, em todo momento, o Senhor é Deus da provisão. Que em todo tempo, em todo momento, o que temos foi Deus que nos deu, e se Deus tiver que fazer algo extraordinário acontecer, vai acontecer. Da certeza que nós temos é o que o Deus que nós servimos é o Deus que faz multiplicar. Quero lhe dizer uma coisa, deixe toda a ansiedade. Quero lhe dizer outra coisa, seja capaz de depender de Deus. Fale com as pessoas que você conhece e testemunha e serve a um Deus que multiplicou pães e peixes, que fez da estéril mãe de filhos, que abriu o mar e fez um povo atravessar com os pés enxutos, de um Deus que suportou a cruz, mas que a morte não o conteve, porque Ele é Deus da eternidade, Ele é o Pai da eternidade, Ele é poderoso, e Ele ressuscita, e Ele vence. E é nele, e é por Ele que nós estamos dizendo para você, hoje é tempo de aquietar, este é um tempo de testemunhar, este não é um tempo de despedir as pessoas com as mãos vazias, dai-lhes voz de comer, sejam responsáveis uns pelos outros. Não adianta você dizer que o mundo vai enfrentar a fome. Eu não creio nesta possibilidade se no meu coração testifica que eu posso ser alguém disponível nas mãos de Deus para abençoar quem eu posso abençoar. Que há dificuldade, sim, que a fome mata, as estatísticas dizem. Mas bem perto de mim eu posso fazer a diferença. Ou quem sabe, longe de mim também posso fazer a diferença. Se eu creio num Deus que tem poder para fazer todas as coisas, acolha pessoas, sirva para a glória de Deus. Pegue o pouco que você tem e apresente a Deus como Jesus fez. Aponte para Deus em todo o tempo e diga para as pessoas assim, olha, tudo que tenho veio dele. Tudo que tenho foi através dele. E o que de graça recebi, de graça eu posso distribuir. Isso é compaixão, isso é amor, isso é dependência de Deus. Isso é vida para a glória de Deus. Que Deus lhe abençoe. Bom dia na presença de Jesus. E juntos, nesta caminhada, no meio de toda a pandemia, eu e você continuaremos dizendo: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mesmo que atravessemos dias difíceis, Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus lhe abençoe.